Boa noite, bora lá para mais uma aula, terceiro ano. Agora nós estamos já no tema 15. Vocês podem ver que estão bem adiantados, né? Que depois aí vão ser só atividades. Então, estão bem adiantado mesmo, tá? Essa parte aqui a respeito das colônias inglesas na América, tem uma coisa que é muito interessante nisso aí. Eles sempre perguntam por que a colonização norte-americana ela foi diferente da América Central e América do Sul. E aí tem N pessoas que defendem essas teorias, né? Porque a nossa, no caso, foi de exploração, e a dos Estados Unidos não foi de exploração, né? Foi de povoamento. Um dos fatores foi que a própria Inglaterra, ela queria então, por causa de problemas internos, queria aliviar, e ali ela então dá a concessão de irem para essas novas terras recém-descobertas, com liberdade de culto, e aí é claro que o mercado interno ele se avoluma de uma maneira bem interessante, que acaba crescendo muito, daí vai gerar um problema então com a própria metrópole, com a Inglaterra, e aí eles acabam ficando então livres, as 13 colônias então acabam se tornando independentes em 1783. É muito tranquilo de entender essa maneira com que foi colonizado aí, né? No caso, essas 13 colônias, os Estados Unidos. E primeiro a chegada dos ingleses. Aqui eles não citam de uma maneira, quando você pega outros livros didáticos, porque eles querem desafogar a Inglaterra por causa de problemas, mandam pessoas para cá. Como é um resumo, você vai entender, pressupor que essas coisas acontecem. Então eles falam assim, uma série de fatores socioeconômicos possibilitou a colonização inglesa na América, para que efetivasse então no século XVII. Ele considera chamado processo de cercamento dos campos, produziu um excedente populacional na Inglaterra, olha aí, que somado aos refugiados protestantes, perseguidos pelos reis, que eram Jaime I e Carlos I, constituiu grande parte do contingente dos primeiros europeus a se instalarem na costa leste, que hoje são os Estados Unidos. Então, devido a esse problema que eu disse anteriormente, eles acabam então tendo essa liberdade e incentivo governamental para irem para outros lugares, e aí para trazer até uma certa estrutura à Inglaterra. Alguns dos ingleses que chegaram à América a bordo de um navio que chamava Mayflower, e ficaram conhecidos no Novo Mundo como pais peregrinos. E essa efetivação da exploração inglesa, no entanto, só se tornou um empreendimento ininterrupto quando a dinastia Stuart, essas nomenclaturas, gente, vocês têm que saber. Depois dá uma lida. Eu ainda vou continuar falando para vocês fazerem o que facilita, um esquema, alguma coisa para vocês entenderem melhor isso. Esse empreendimento ininterrupto, quando a dinastia Stuart tomou o poder e foram fundada a Companhia do Comércio de Londres, em Falmouth. Empresas privadas, criadas com o objetivo de se responsabilizarem pela ocupação e pela colonização americana, demonstrando a aproximação entre Estado e burguesia na exploração da América.
teve início o processo da criação das 13 colônias. Então ele dá todo um aparato de como é que aconteceu essa formação das 13 colônias. E aí agora então vamos ver essa formação dessas 13 colônias. As 13 colônias, estabelecidas pelos ingleses na América, foram exploradas de diferentes formas. Aí você vai perguntar, professor, mas não foi... o senhor falou que foi de povoamento e não de exploração. Você vai ver que o tempo é muito pequeno. Então, a diferença básica é essa mesmo, porque é de povoamento. E aqui é de exploração mesmo, que durou quantos e quantos anos, né? Então, olha aqui, elas reuniam aspirações religiosas e os interesses comerciais ingleses, funcionando de maneira independente entre si, sob a administração de um sistema de autogoverno, cujas decisões eram tomadas sem intervenção da metrópole. Eu vou ler de novo. Cujas decisões eram tomadas sem intervenção da metrópole. Depois aí, vocês vão ver aqui, ó, todas elas, que vai dar para você entender, então, o que eu estou lendo e explicando. E aí, é claro, com essa diferença de clima e condições geográficas favoráveis, no caso a região sul, e acaba facilitando o estabelecimento dos centros produtores de alguns gêneros, no caso para exportação, no caso o tabaco, o arroz. Os colonos que são instalados nessas regiões acabam se tornando proprietários de terra. Vão tentando fazer uma comparação da maneira com que isso ocorreu aqui. Você pode ver que primeiro passa por um período pré-colonial aqui, para depois tentarem as divisões de terras, que é das capitanias hereditárias. Aqui, olha aqui para vocês verem, tornaram-se proprietários de terra e passaram a comprar mão de obra africana escravizada e a produzir gêneros agrícolas, que é o mesmo sistema, no caso, sistema de plantation, que também foi usado aqui durante muito tempo. E essas colônias, do ponto de vista econômico e político, elas estavam vinculadas, elas acabaram ficando mais vinculadas à metrópole, porque elas acabavam importando produtos manufaturados da Inglaterra, e aí produziam esses produtos agrícolas para esses abastecimentos europeus, que é uma prática mesmo de colônia, porque querendo ou não, são a formação das 13 colônias, ainda são colônias. Então, é uma prática normal, isso aí. Nas colônias do norte, chamada pelos colonos de Nova Inglaterra, e a do centro, com clima semelhante ao europeu, não houve cultivo de produtos tropicais. Os ingleses puritanos instalaram nessas regiões, que passaram a concentrar propriedades rurais voltadas para a subsistência. Então, essa aí era por subsistência. E eles acabavam, então, diferentemente dos outros, empregando o quê? Uma mão de obra livre. Diferente dos outros que acabam, então, importando essa escravidão negra. A economia do norte, e ela se desenvolve livre da grande quantidade de impostos cobradas nas colônias sul. Ali acaba se desenvolvendo o quê? Indústrias e um comércio internacional triangular. Prestem atenção, que articulava as colônias inglesas das Antilhas, que era o quê? Produtoras do açúcar, com a África, fornecedora de mão de obra, e a América do Norte, produtora de gêneros alimentícios. Então ficou esse triângulo, que é muito conhecido para se estudar essa maneira aí do triângulo, que dá para entender de que maneira que eles trabalham assim. E aí, é claro,
vocês estão vendo que está havendo crescimento, está havendo riqueza, está havendo desenvolvimento, mas ainda a metrópole ainda está. Diante disso tudo, que a economia ela passa a crescer e ela vai se autossustentando e ela vai gerindo ali entre eles, acaba então sendo muito mais precoce o que? A independência, né? E esses estados, então, essas 13 colônias acabam então tendo uma rivalidade, querendo acabar com isso logo para se tornarem independentes. Então, assim, apesar de uma relativa autonomia, o que não acontece aqui de jeito nenhum a primeiro momento, começa então, havia conflitos de interesse entre colonos americanos e as autoridades inglesas. Por quê? Porque está havendo crescimento, está havendo riqueza, está havendo desenvolvimento. Então, eles não vão querer mais interferência. Esses conflitos foram desgastando as relações entre as colônias norte-americanas e a própria Inglaterra. E isso vai tendo um desgaste porque o povo não vai aceitar. Você pensa o Brasil de 1500 até 1822. Pensa. Então, inúmeras restrições eram impostas, como a proibição da instalação de fábrica que concorressem com as fábricas inglesas, ou o transporte de produto para exportação de navio que não fosse navios ingleses. O descontentamento, acabou tendo esse descontentamento dos colonos em relação a essas restrições, vai levar ao quê? Se o povo está entendendo que as coisas estão funcionando, está gerando dinheiro e está acontecendo. Levou a essa rebelião das colônias contra esse domínio inglês. E foram chamados de quê? Revolução Americana. Essa Revolução Americana levaram o quê? A independência das 13 colônias. Ao fim de claro, a guerra foi extremamente sangrenta quando o exército britânico e os colonos americanos acabaram então conseguindo afirmar essa sua soberania, criando então o quê? Estados Unidos da América, em 1783. E aí a gente vai ver todas as coisas que vão acontecer agora até nesse período, tá? Tudo que acontece até chegar a essa 1783. Então é coisa que também vocês já conhecem, já viram demais, só tem que se deter nesses detalhes de nomes, de que maneira que foram feitas. Apesar de que para o Enem é muito mais fácil, tá? Então até a live. Abração.